Bom, galera, estamos de volta. E aí aqui como que ficou, né? A gente tem o nosso types dos tipos de sintomas aqui. E aí criamos nossa interface user props. E aqui temos nossa classe usuário, que tem um método estático public aqui. E aí, se a gente quiser instanciar nosso usuário, eu não consigo, ó, const, vou dar o nome dele de Peter, é igual a new user, e aí nota que eu não tenho acesso. Por quê? Porque o meu construtor, user is a private read-only accessible. Eu não consigo acessar o meu construtor privado. E aí, para eu construir um usuário, eu preciso dar um user.create. E aí, aqui sim, eu preciso passar um objeto que é as nossas props. E aí, que sim, eu dou o nome dele de Peter. Certo? E aí, se eu quiser já instanciar ele com os sintomas, já eu posso. Aqui é opcional, ó, a interrogaçãozinha que fala que ele é opcional. E aí aqui o que eu posso fazer? Eu posso falar que ele vai ter os sintomas. E aí que os sintomas vai receber um array desses enums aqui. Só vou fazer uma correção, porque aqui eu passei direto, ó, type symptoms. E aí que eu só vou criar aqui uma nova interface para resolver esse probleminha. Export interface. Vou colocar symptom é igual, no caso aqui, type export symptom export type symptoms, que o tipo de sintoma é igual a isso aqui, ó. Então, aí eu vou botar aqui key of type symptoms. E aí aqui agora, ao invés de eu passar isso aqui, eu passo symptom, que é o que está lá. E aí aqui agora, quando eu for no meu array, eu posso passar um array com um dos sintomas. Ó. Então, eu vou passar cansaço, vou passar também com diarreia, e assim vai. Bom, então assim a gente consegue então instanciar uma nova classe, um novo usuário dessa classe. Bom, é isso, está feito aqui a nossa entidade, nosso usuário. E aí agora vamos só no nosso to-do, classe abstrata, interface e a classe de usuário. Então agora de fato vamos criar a nossa classe specification. Então aqui eu vou criar uma pastinha para specification. Fecha isso aqui. E aqui dentro vou criar uma pastinha para a gente organizar o core da nossa aplicação. Vou criar uma pastinha de common aqui, onde que vai ficar de fato aqui a nossa classe specification. E aí é que eu vou criar specification.ts. E aí como fechar isso aqui. E aí como que é a nossa classe do specification? A gente pode abrir aqui, ó, no YouTube aqui mesmo, ou YouTube, no GitHub, abrir no meu repositório, só para eu dar uma explicada para vocês. Enquanto carrega aqui, eu já vou criar aqui nossa interface, criar interfaces, que é onde vai ficar a nossa interface, e aí eu vou criar a nossa specification.interface.ts. E aí, a internet está ruim, vamos ver aqui, carregando.
enfim, enquanto só dar uma pausa aqui até carregar. Mas aqui o que nosso specification vai ter? Deixa eu ver se eu abro aqui mesmo. Bom, galera, aqui tá com um probleminha na minha conexão, mas enfim, eu vou explicar por aqui pela interface para vocês mesmo. A gente vai ter aqui o specification, que eu vou criar a interface para ele. Então, export interface specification. E aí a nossa interface do specification, ela precisa ter um método, que é o isSatisfied by, que é o que vai definir se a nossa classe ela é satisfeita por um critério, né? Então ela sempre vai ter que ter esse método aqui. E aí esse método vai retornar aqui pra gente um boolean, que aí a gente vai saber se é um método abstract. E aí esse método ele, através dele que a gente vai passar algum parâmetro ali e saber se essa condição foi satisfeita ou não. Então, aí aqui só, no caso aqui não vou deixar sem esse satisfied. E aí aqui ele vai receber uma propriedade, né, que a gente precisa passar para ele, que vai ser o nosso target, que é do tipo T. E aí aqui esse tipo T, para eu saber qual que é a tipagem dele, eu passo aqui para o nosso iSpecification aqui. Então sempre quando eu for definir aqui, ele automaticamente vai definir o tipo do meu target. E aí que eu tinha botado abstract, mas aqui a gente está fazendo a interface e aí não tem necessidade. E aí aqui, como é um método, né, uma interface, o retorno dela deve ser aqui pra gente um boolean. E aí aqui os dois pontos, vem pra cá. E aí aqui vai ser a nossa interface por hora. E aí a gente vai criar agora o nosso specification, que aí sim nosso specification vai ter que seguir essa interface. Então aqui eu venho no nosso specification, vou deixar a nossa interface aqui por enquanto só com esse método. E aí aqui eu vou criar nossa classe, export class. E a nossa classe ela vai ser abstrata, porque ela é um método que será implementado em outras classes. Então as classes de especificações que a gente for criar vai estender a nossa specification. E aí que a nossa classe eu vou chamar ela de specification. E aí o tipo dela aqui, como a gente definiu lá, vai ser do tipo genérico. E ela vai implements nossa interface, a specification. Beleza? Já importou aqui pra gente, ó. Então o VS Code já tem essa facilidade de importar pra gente. E aí aqui o tipo dela vai ser do tipo genérico aqui que a gente definiu. E aí ele tá reclamando aqui, ó, que a gente precisa implementar um método que é o satisfied by, que a gente não implementou. Então, pra gente tá errado aqui. Tipo, satisfied é com i aqui. Satisfied by. Aí a gente precisa implementar esse método na nossa classe abstrata. Então aqui eu vou satisfied by, que é aqui sim vai ser um método abstract it's satisfied by, que aí ele vai receber aqui o nosso target, que vai ser do tipo T, e aqui ele precisa retornar um boolean, que é um booleano aí pra gente saber se é verdadeiro ou não. Então aqui já definimos a nossa interface, e aí aqui criamos o nosso specification, implementando a nossa interface, que a gente definiu, e agora sim a gente pode aqui criar nossas especificações para o nosso usuário. E aí como que vai funcionar, né? Eu vou criar aqui user.specification.ts. E aí aqui a gente vai implementar de fato as especificações. Então, ou seja,
Aqui eu tenho a minha classe abstrata, minha interface, e aí aqui eu já tenho a nossa especificação, qual que é o padrão que ela segue. E aí agora a gente cria o nosso usuário especificação implementando essa specification nossa. Então ele tem que seguir esse padrãozinho aqui, ó. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o nosso user, posso fechar isso aqui, só para a gente não ficar com muita coisa. E aí aqui eu vou implementar agora nossa classe, export class, e aí aqui eu vou chamar de, sei lá, o que eu quero saber. No caso, vamos ver que a gente vai saber, a gente quer saber se o usuário está com febre. E aí eu vou criar user fever. Vai ficar estranho eu botar em inglês com português, né? Mas eu vou botar em inglês aqui, user has fever specification. E aí essa classe nossa, que é essa especificação que o usuário está com febre, e aí ela vai estender, extends, a nossa classe lá do specification. Specification. Não está importando. Deixa eu importar aqui na mão mesmo. Import from specification common. E aí aqui vamos importar o nosso specification. E aí aqui eu quero importar o specification. E aí aqui vamos importar o nosso specification, que vai ser do qual tipo. E aí aqui ele vai ser do tipo user, que é a nossa entidade lá. Então eu quero saber se esse usuário aqui que eu estou passando aqui, se ele tem febre. Então aí aqui eu vou abrir chaves, e aí aqui eu vou ter os métodos, né? Que aí como ele estende lá da nossa classe specification, e aí ele precisa implementar esse método is satisfied by. E aí aqui a gente vai receber um target, né? Que é o nosso user, que é do tipo user. E aí aqui, isso aqui tem que retornar um booleano pra gente. E aí aqui eu vou verificar se esse método ele é satisfeito ou não. E aí que eu tenho que retornar um booleano. E aí aqui que eu defino o usuário, eu quero saber se ele tem febre. Então eu dou um return user ponto. E aí aqui a gente vai ter eu acho que eu botei aqui errado, user. Isso. E eu quero saber se user ponto, cadê? User, vamos ver se tem um método aqui. Por que ele não... Tá, eu não criei os métodos e aí eu não consigo acessar nenhum atributo dele, ó. Eu esqueci desse detalhe, mas aqui na nossa classe usuário a gente criou apenas a classe usuário. E aí para acessar as propriedades, que é as props aqui, que é o nome e os sintomas, eu preciso criar um get aqui, ó, get name, que é isso aqui para mim vai retornar um string. E aí aqui eu vou dar um return this ponto. O que ele está reclamando aqui? Name. Estou criando fora do usuário. Oh, caramba. É dentro da nossa classe. Estou criando fora da nossa classe, achando que estava dentro aqui. Vou até dar um espacinho a mais, para ficar mais fácil de gente. Aí é que eu vou acessar o props, e aí aqui dentro do props eu vou pegar o name. Então sempre eu vou estar retornando o nome quando eu dar um get name. E por último aqui um get sintomas. E aí aqui desse método eu vou retornar um array de sintomas, que é justamente isso aqui.
E aí aqui eu vou dar um return this.props.sintomas. E aí aqui nossos sintomas pode não ter nada, né? Pode ser um array vazio. E aí, como eu defini aquilo opcional, e aí que ele fala que pode ser um array vazio, né? Por enquanto eu vou deixar assim. Vamos ver se ele vai reclamar aqui. E aí aqui agora eu consigo dar o get. Ó. Então get sintomas. E aí eu quero saber o quê? Eu quero saber se nesses sintomas aqui ele possui o sintoma febre, que é o que eu quero saber. E aí aqui eu vou criar uma propriedade privada mesmo. Ou eu posso criar uma variável ou uma propriedade da nossa classe. E eu vou criar uma propriedade aqui mesmo, private read only, então critério que vai ser igual ao quê? Que aí aqui ele é o tipo sintoma. E aí aqui eu já falo que é febre. E aí aqui eu já falo o usuário.sintomas. E aí aqui vai retornar um array pra gente, né? A gente consegue saber se includes aqui, ó, se tem esse sintoma que eu quero saber, ó. Então eu dou um this.sintomas critério. E aí aqui eu vou saber, olha, no sintoma que o usuário tem, ele tem esse sintoma específico, aí se sim, aqui ele vai retornar um booleano pra gente. E aí a gente consegue validar isso aqui como uma especificação. E aí só pra gente validar se isso aqui deu tudo certo, eu vou criar um arquivinho aqui de teste, né? Então, user.specification.spec.ts. E aí que eu vou escrever um teste, describe, e aí botando aqui o nosso user.spec. Estou criando um grupo de teste, que é do user specification. O segundo parâmetro aqui é uma função. E aí nossa função aqui, tudo que tiver aqui dentro vai ser um grupo de teste relacionado ao user specification. E aí que eu vou criar um teste específico, it user should has fever, ou febre, né? E aí aqui, o que eu preciso validar? Preciso ter um usuário, user é igual a user, vou importar nosso usuário, ponto create, e aí que eu preciso passar as propriedades para o nosso usuário, que vai se chamar Peter, e aí aqui os sintomas dele vai ser um array, e nesse sintoma ele vai ter febre. E aí o que eu preciso validar? Então eu expect que o nosso result aqui to be true. E aí eu não tenho esse result ainda, né? Esse result vai ser o quê? Result vai ser o resultado do nosso specification. E aí eu quero saber o quê? Eu quero saber que aqui no nosso user has favorite specification, se o nosso usuário aqui que a gente criou, ó, se o nosso Peter, aqui eu vou até renomear para Peter, se o nosso Peter, se ele tem febre. E aí que eu vou chamar o nosso user specification, importar ele aqui, e aí eu vou perguntar se ele é satisfeito, né? Então, no caso aqui eu vou tirar esse const aqui, que tá errado isso aqui, spec, e o nosso resultado é aqui, const result vai ser igual ao user specification ponto is tá. É porque aqui a gente tem uma classe e aí a gente precisa instanciar essa classe, né? Então aqui eu vou ter um new user specification e aí aqui eu posso já chamar direto is satisfied by Peter, que é o nosso usuário. O que eu quero saber? Eu quero saber se o nosso
se o usuário tem febre aqui, se ele é satisfeito pelo Peter aqui, ó, pelo nosso usuário, se ele tem febre. E aí aqui o que eu espero, que é o nosso, que eu tinha aqui, eu espero que o nosso resultado seja verdadeiro. Por quê? Porque o nosso usuário aqui tem um sintoma de febre, ó. E aí assim a gente valida. E aí aqui eu espero, por enquanto eu vou só rodar esse teste, né? Então, abrindo aqui. E aí como que eu rodo esse teste? Como a gente instalou lá o Jest, automaticamente ele tem que identificar esse teste aqui pra gente. Yarn test, eu não tenho a tag do Jest, aí eu preciso criar ela aqui, ó, no nosso package JSON. Eu vou criar o nosso scripts, e aí que eu vou criar a nossa tag teste, que vai rodar simplesmente o Jest. E aí agora, se eu retornar aqui no nosso teste e rodar yarn test, ele já vai encontrar a nossa flag lá do Jest e já vai encontrar nosso arquivinho de teste. E ele falhou, vamos ver por que eu preciso criar um arquivinho de configuração. Então eu vou criar aqui, só para ele identificar. Eu vou criar aqui jest.config.json. E aí nesse arquivinho de teste aqui, que é onde a gente vai botar as configurações do nosso Jest, né? E aí aqui, como é um JSON, o que eu preciso definir aqui? Preciso definir pelo menos duas coisas aqui. Uma delas é o nosso text regex. E aí esse teste regex, ele vai fazer o que? Ele vai validar o nosso teste, né? Tipo, qual o padrão do nosso arquivinho, dos nossos arquivos de teste. E aí aqui ele recebe um primeiro parâmetro que é a chave, né, do nosso objetinho, e o segundo aqui é qual que é o nosso regex. O nosso regex a gente vai querer que ele rode a partir do ts-jest, que é o arquivo. Como a gente está tentando rodar TypeScript, a gente precisa rodar ele com o ts-jest. E aí aqui o nosso regex, para encontrar, eu vou pegar um padrãozinho da própria documentação, mas é chapéuzinho, ponto mais, e aí aqui barra, que é um regex nosso, e aqui o ponto ts, e aqui um dólar, é esse o padrãozinho. E aí o outro que a gente precisa aqui, que vai ser o nosso módulo, né? Qual que é o tipo de módulo que a gente está usando para rodar aí nosso teste. E aí eu vou botar aqui como, na verdade aqui é test transform, e aí aqui embaixo é o nosso teste regex. E o nosso teste regex é simplesmente uma flag aqui, e aí ele tem nosso array, e aí aqui eu tenho ponto barra ponto, nosso teste vai usar spec barra ponto ts $. Esse aqui é o teste transform, que a gente vai pedir para ele transformar o nosso teste. Então, como a gente está usando o TypeScript, ele precisa transformar os nossos testes aí para conseguir rodar. E aí que nem precisa a gente botar teste transform, basta a gente botar a tagzinha como transform, e aí ele deve entender pra gente. Transform, e aí que o nosso teste regex, e aí que por último vou colocar mais um, que é o nosso módulo file extensions, que é as extensões dos arquivos que a gente está usando. E aí aqui vai ser um array, né? Na verdade, um array com vários tipos de... Vou deixar para ele rodar JS, pedir para ele rodar JSON também, e aqui pedir para ele rodar o nosso TS.
E aí acredito que isso aqui é suficiente para ele rodar. Vamos ver se ele vai criar em teste. Beleza, então só isso aqui já rodou. O principal aqui era o transformer, porque a gente precisava para ele transformar nosso arquivinho lá de JS para TS, que é a extensão que a gente instalou, dependência. E aí aqui já passou, né? Mas só para a gente validar esse teste aqui, eu vou tirar essa febre aqui. Vou duplicar esse teste, na verdade, para ter um negativo aqui, para ver ele falhar. E aí aqui, should has not fever, porque eu vou tirar a febre aqui, vou trocar a febre por, sei lá, dor no peito. E aí que a resposta tem que ser o quê? Tem que ser false, porque o usuário não tem febre, né? E aí que a gente está validando lá o quê? Se ele tem febre. E aí agora aqui eu vou pedir para rodar yarn test. E aí passou, mas eu vou deixar como true aqui só para a gente ver ele falhar. O quê? Que eu não tenho febre aqui e eu estou esperando que ele retorne que esse usuário tenha febre, só para a gente ver se está validando. Yarn test de novo. Ó, então falhou. Por quê? Porque eu pedi uma especificação que o usuário tenha febre. E aí eu esperava true e ele retornou false. Por quê? Porque esse usuário não tem febre, né? E aí aqui eu posso botar false e aí ele vai passar. Beleza, então aqui já temos a nossa especificação. Só que aí o que eu vou fazer? O que a gente quer saber, ó, que eu vou fazer aqui, eu não vou criar um para cada sintoma. Eu vou criar um para cada grupo de sintomas. Então se vocês lembram aqui, ó, a gente tem aqui o grupo, né? Eu vou criar grupos, ó. Então vou criar uma especificação para sintomas comuns. Vou criar uma especificação para menos comuns e uma especificação para sintomas mais graves. E aí, baseado nisso, eu vou saber se esse usuário tem os sintomas comuns, se tem todos eles, ou se tem aqui algum sintoma menos comum, ou se ele está com sintomas mais graves, né? Então, vou criar 3 especificações. Então, essas 3 especificações será incorporada nesses 3 grupos. E aí aqui, ó, eu vou renomear user has fever para user, cadê sintomas? Vou colocar common symptoms, então user has common, deixa eu colocar all common symptoms. E aí, baseado nisso, quais são os sintomas que o usuário precisa? Então, vou colocar aqui symptom criterion. Aí aqui você pode criar um array também, ou pode criar os 3 sintomas aqui, ó, e verificar se inclui todos esses 3. Então, quais são eles? Cadê aqui o nosso user? E aí eu não tenho aqui isso definido, vou ter que usar a minha colinha. Mas é febre, tosse seca e cansaço. E aí aqui, tosse seca e cansaço. São esses os 3 critérios. E aí eu vou só renomear aqui esse critério, tirar fever. E aí eu vou deixar português mesmo, só para facilitar. Então aqui, cansaço. E aí aqui o que eu preciso validar? Eu preciso validar se tem os 3 critérios, ó. Então aqui eu vou fechar isso aqui, e aí eu vou botar isso, e aí aqui eu vou botar um e, vou copiar isso aqui também de novo. E aí o que eu posso até fazer aqui, ó? Eu posso criar um array aqui, para não ter que duplicar isso aqui toda hora. Const symptoms
que vai ser igual a user sintomas, e aí aqui eu não preciso repetir o user toda hora, só sintomas aqui, includes isso, e sintomas também, vou copiar tudo aqui, só vou mudar o final. Então, includes tosse seca e copiar tudo e, Ctrl C, só vou dar um Enter aqui para ficar melhor. E aí aqui ao invés de tosse seca vai ser cansaço. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um critério de se o usuário tem todos os sintomas comuns. E aí ele tem que ter esses 3 sintomas. Os 3 para ter possivelmente aqui uma COVID, baseado nesses 3 critérios. E aí aqui agora, como eu renomeei lá o nosso nome, que eu vou renomear para isso aqui. E aí eu vou até renomear como sintomas comuns. E aí aqui agora eu vou verificar se esse usuário, se ele tem os sintomas comuns, que aí são aqueles 3. E aqui nosso teste tem que falhar nos 3 porque ele só tem febre. Então febre, apenas febre não incorpora na especificação que a gente criou, que é ter todos os sintomas comuns. Yarn teste, e nosso teste tem que falhar. Então nosso teste falhou. Por quê? Porque deixa eu ver aqui, como sintomas, um teste passou, deixa eu ver por quê. Ele passou porque o segundo teste aqui a gente está validando se ele não tem febre, se ele não tem esse sintoma específico. Então, realmente ele não tem os sintomas lá que a gente espera que ele não tem, porque ele só tem dor no peito. Aí a negativa aqui vai passar, porque eu estou validando só se ele tem todos os 3 sintomas comuns. E aí a negativa aqui vai passar mesmo. E aí aqui a gente quer validar o positivo, né? Que se ele tem todos os 3 sintomas. E aí o primeiro é febre, o segundo é cansaço, se eu não me engano o terceiro acho que é dores, deixa eu lembrar aqui, user specification, então é tosse seca e cansaço. Então, cansaço e tosse seca. Tosse seca, que agora tem que passar porque ele tem todos os 3 sintomas. E aí aqui ele tem que ser possivelmente, baseado nos sintomas comuns, ele tem que possivelmente ter a COVID. E aí agora eu vou dar um clear para limpar e yarn test. Deixa eu só ver como que está nosso tempo. Já vou continuar no próximo vídeo, mas aqui já deu para vocês entenderem, já deu 30 minutos aí. E aí eu vou continuar no próximo vídeo, porque aí a gente vai criar as próximas especificações, né? Então, a gente tem 3 grupos, eu criei esse grupo, e aí agora eu vou criar esse grupo aqui, e aí também aqui vou criar esse grupo aqui de sintomas mais graves. E aí continue comigo aqui, e no próximo vídeo a gente já vai trazer esses 3 grupos aqui, beleza? Até o próximo vídeo.